INEP Enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Capítulo 2. As línguas estrangeiras modernas em nossa sociedade. Olá, hello, tchau, salut. Este capítulo propõe um estudo de línguas estrangeiras modernas a você, estudante que deseja complementar a sua formação no ensino médio. Veja que falamos em línguas no plural, e é isso mesmo. O intuito não é estudar uma língua em especial, mas sim descobrir caminhos que tornem possível a leitura de pequenos textos em algumas das línguas estrangeiras presentes em nossa sociedade. Nesse sentido, vamos ler textos com os quais é bem possível que você já tenha deparado em algum momento de sua vida. O manual de um equipamento eletrônico, a embalagem de um produto importado, um anúncio em língua portuguesa com palavras em língua estrangeira, enfim, textos que nos rodeiam e que às vezes nem sequer são lidos por nos julgarmos incapazes de entendê-los. A presença de várias línguas em nosso cotidiano. Sem dúvida, você sabe ligar um aparelho toca-fitas para ouvir uma música e sabe também interrompê-la no momento que quiser. Mas será que você já percebeu o que está escrito nos botões do aparelho? Power, play, stop. Essas palavras não pertencem à língua portuguesa, mas nós as dominamos sem hesitar. Veja só outra situação bastante corriqueira. Quando você liga seu aparelho de televisão para assistir um jogo de futebol da nossa seleção, é bem provável que queira ver o time marcar muitos gols. Você vai ficar aborrecido se um craque perder um pênalti e vai vibrar com os dribles dos atacantes. Pois é, mas apesar de ser uma emoção bem brasileira, na verdade, várias palavras do trecho acima são originalmente inglesas. Futebol, team, goal, dribble, pênalti são alguns exemplos. Você sabia que foi o paulista Charles Miller que, em 1894, trouxe o esporte para o Brasil após ter passado uma temporada estudando na Inglaterra, onde o esporte já era bastante difundido? Se puder, converse com pessoas mais velhas sobre isso. Elas devem se lembrar de que, até os anos 50, não se podia fazer escanteio, mas sim corner. Zagueiro era back e goleiro era goalkeeper. Aliás, nos programas de esporte na televisão, há uma verdadeira enxurrada de palavras estrangeiras sendo utilizadas. Veja se você consegue identificar e quais esportes se relacionam com as seguintes palavras da língua inglesa: backhand, slice, set, point, smash, jump, corner, no down, punch, cockpit, grid, pole position. Então, conseguiu identificar os esportes? O primeiro grupo relaciona-se ao tênis, esporte em que temos o Guga, o primeiro brasileiro a ocupar a posição número 1 no ranking mundial. Opa, ranking também é uma palavra inglesa. O segundo grupo relaciona-se ao boxe, de nosso expoente Maguila e Popó. O terceiro grupo é da Fórmula 1, de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Rubens Barrichello. INEP Enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Capítulo 2. Número 1. Desenvolvendo competências. Não é só nos esportes que notamos a presença de línguas estrangeiras modernas. Leia as palavras do quadro a seguir. Você certamente já ouviu algumas delas, ou até mesmo as usou. Durante a leitura, procure identificar se dizem respeito à alimentação, informática ou vestuário. Online, Chester, internet, blazer, software, mouse, legging, site, trash, diet, email, twinset, crouton, jeans, cheeseburger, shorts, homepage e hot dog. Agora que você já parou para pensar sobre o assunto, vale a pena afirmar que, apesar de você morar no Brasil e falar português, que é, portanto, a sua língua materna, você está constantemente em contato com outras línguas. O fato de vivermos em uma sociedade plurilingüe, ou seja, na qual participam muitas línguas, não é algo novo. Trata-se de algo que faz parte da formação de nossa própria língua portuguesa. Você certamente conhece as palavras bombom, ressaca e serenata, não é mesmo? Mas você sabe de onde elas vêm? Se não sabe, descubra lendo os trechos a seguir. Bombom. Do francês bonbon, guloseima. Nome genérico com o qual denominamos balas, chocolates, doces. É frequente o francesismo
bomboniere para designar as pequenas lojas especializadas na venda desses produtos. Ressaca. Do castelhano ressaca, dominação dada ao refluxo da maré depois de chegar à praia ou ter seu movimento impedido por algum obstáculo. Seu significado literal é o de sacar de novo, uma vez que o prefixo re indica repetição. Serenata, do italiano sera, noite. Formou-se serenata, concerto dado à noite. O português conservou a grafia e o seu significado. Pois é, essas palavras já foram incorporadas à nossa língua, a ponto de sequer estranharmos sua presença em nosso cotidiano. Outras, como as que vimos anteriormente, parecem invadir a todo momento nossas vidas e, sem percebermos, usamos como se fossem nossas. INEP Enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, Capítulo 2, Número 2, Desenvolvendo Competências. As línguas estrangeiras modernas ao seu redor. Fatores históricos e, em especial, econômicos, provocam a entrada de produtos de consumo e bens culturais de diversos países em nossa sociedade. Até aqui, você viu e pensou sobre alguns exemplos da presença de línguas estrangeiras em nosso dia a dia. Agora é a sua vez de descobrir outros. Com um caderno e um lápis em mãos, anote palavras, expressões e textos, manuais, embalagens escritos em línguas estrangeiras modernas, encontrados em sua casa, nas ruas e em seu trabalho. Preste bastante atenção em letra A. Aparelhos eletrônicos e outras novas tecnologias. Telefonia, celular, internet, sistemas de bancos. B. Produtos de limpeza, de higiene pessoal, alimentos e bebidas. C. Nomes de filmes, de programas de televisão e de lojas. Letra D. Jogos eletrônicos, jornais, revistas, músicas e painéis de rua, que muitos chamam de outdoors, uma palavra emprestada do inglês, aliás, sem muita propriedade, já que naquela língua, outdoor significa ao ar livre e a palavra que designa o que é chamado de outdoor é billboard. Se possível, mostre essa lista a um amigo ou a um parente, tente identificar quais línguas estão mais presentes e, com o auxílio de dicionários, descubra os significados de alguns dos termos encontrados. Parece estranho, mas não é. Nesta parte do capítulo, vamos analisar alguns textos para que você, unindo as experiências e vivências que possui e o conhecimento que tem de sua própria língua materna, possa aprender a encontrar a chave para ler pequenos textos. Vamos supor que você esteja lendo uma revista e nela encontre o seguinte texto. Visite Daquirena. Praias estrudeantes, ondas altas e areias tranas, muitas atrações noturnas e croneones restaurantes fazem de Daquirana um lugar casqueiro para casais que queiram redrachar em um clima romântico. Entre em contato com nossos operadores de viagem e descubra as opções de hospedagem nessa região paradisíaca. Nossos preços são intransferíveis. Com nossa ajuda, suas créditos são intransferíveis. Estranho, não é? Isso porque se trata de um texto em que há palavras inventadas, que não pertencem ao português ou a nenhuma outra língua. Apesar disso, releia-o e veja se você consegue identificar o tipo de texto, se é uma receita, um artigo, um poema ou um anúncio, e o assunto do que se fala. Em seguida, tente reescrevê-lo substituindo as palavras inventadas por palavras de nossa língua e compare sua versão com a existente no final deste capítulo. Vamos agora discutir a relação entre o que você acaba de fazer e a leitura de textos em línguas estrangeiras. É bem provável que você, mesmo com alguma dificuldade, tenha conseguido realizar a tarefa. Isso ocorre porque, quando lemos, orientamos nossa atenção para aquilo que entendemos e lidamos com as dúvidas, fazendo inferências, ou seja, tentando adivinhar o significado das palavras a partir de dicas que encontramos no texto. Além disso, cada tipo de texto está associado a determinadas expectativas de leitura. Quem deseja fazer um bolo pela primeira vez, lê uma receita e não um anúncio. E durante a leitura, espera encontrar ingredientes e as respectivas dosagens, o modo de preparo e algumas dicas sobre como proceder em cada etapa do processo. Quem deseja encontrar um determinado capítulo de um livro, lê o índice e espera encontrar não só os nomes dos capítulos, como também a numeração das páginas.
Quem deseja descobrir o peso e o prazo de validade de um produto, lê sua embalagem e direciona sua leitura para os números. Afinal, peso e validade são ideias expressas numericamente. Assim, leitor e texto se aproximam e criam expectativas um em relação ao outro. Para esse motivo, para ler o texto, você deve ter utilizado adjetivos bastante positivos, tais como maravilhoso, delicioso, estonteante e inesquecível. Claro, pois ninguém espera ler um anúncio algo como venha jantar em um de nossos restaurantes sujos e horríveis. O anúncio quer vender algo, e por essa razão, a linguagem deve seduzir e atrair o possível comprador. Sempre que você estiver diante de um texto em língua estrangeira, lembre-se, em uma primeira leitura geral, identificar o tipo de texto e o assunto, pois isso o ajudará a fazer previsões, facilitando a compreensão. Você pode ler em italiano, inglês, francês. A seguir, você encontra textos em 3 línguas: italiano, inglês e francês. Qual deles você deve ler para? Letra A. Receber um folheto que explica os vários usos de uma ferramenta. Letra B. Saber como fazer funcionar um rádio portátil. E letra C. Acrescentar uma receita em sua coleção de receitas. Fusilli spiracci materati com spaghetti a filete de roglioli. Dose, receita e preparazione e cottura. Sound Stars FM Radio. Electric Turning Mini-Type Torch Radio. E Nouveau Crème Multiple Polymelé Calicotosus. Fácil, não é? Principalmente se você se lembrou daquilo que discutimos no campo Desenvolvendo Competências 1. Agora, encontre a palavra aqua na receita. Qual é o significado dela? Aqua, em italiano, corresponde a água em português. Isso porque a palavra aqua é um cognato, uma palavra em língua estrangeira muito parecida com a correspondente em nossa língua, pois ambas têm a mesma origem, ou seja, foram formadas a partir da palavra aqua do latim. Desta vez, encontre a palavra burro na receita. Não é estranho que essa palavra esteja nesse tipo de texto, afinal, nós falantes da língua portuguesa, usamos a palavra burro para indicar um animal de 4 patas, bastante parecida com um cavalo. Entretanto, burro em italiano é o mesmo que manteiga em português. Pois é, este é um exemplo daquilo que chamamos falso cognato, ou seja, uma palavra que parece com outra de nossa língua, mas tem significado completamente diferente. INEP enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, capítulo 2, número 3, Desenvolvendo Competências. Agora é a sua vez. Com a definição de cognatos e o alerta sobre os falsos cognatos em mente, releia os textos e identifique as seguintes palavras. Na receita, letra A, cozimento, salgado, vinho e abundante. Letra B, no anúncio da ferramenta, trabalhos, facilmente e rua. Letra C, no manual, pressionar, baterias e automaticamente. Semelhanças e diferenças entre as línguas. É bastante comum ouvirmos a seguinte afirmação: eu me viro bem em espanhol porque se parece muito com português. Na verdade, é só usar as palavras do português com a pronúncia de espanhol e está tudo resolvido. Ora, isso não é bem verdade. De fato, há muitas semelhanças entre essas duas línguas, mas nem tudo é assim tão transparente. Você sabia dizer o que significa a palavra chuchara? Se não, descubra lendo as instruções abaixo, tiradas de uma embalagem de filtro de papel para fazer café. E então, você conseguiu descobrir? O fato de saber fazer café utilizando um filtro de papel ajuda muito. É o que chamamos conhecimento prévio. Sempre que lemos sobre algo que já conhecemos, é bem mais fácil formular hipóteses, fazer previsões ou suposições acerca do significado de palavras e termos presentes no texto. Mas, no caso acima, há sempre ainda um outro fator que ajuda a descobrir o significado da palavra cuchara. São as ilustrações que acompanham as instruções. Elas orientam a leitura, criando um contexto que ajuda o leitor a descobrir o significado. No caso, cuchara significa colher. INEP enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, capítulo 2, número 4, Desenvolvendo
competências. Releia as instruções e descubra, letra A, por que o número 10 aparece 2 vezes no primeiro passo das instruções? Letra B, como dizemos as palavras tácita e viendo em português? E letra C, que instrução adverte o usuário do filtro de papel sobre o que não deve ser feito? Vale então um recado. Sempre que houver imagens, inicie a leitura a partir delas. E quando o texto parecer confuso ou difícil de acompanhar, procure nelas o auxílio para prosseguir com a leitura. Você é o vendedor. Vamos supor que você precisa ampliar a sua renda e surge a oportunidade de vender, em suas horas livres, produtos de uma empresa multinacional que acaba de entrar no mercado brasileiro. As vendas são feitas através de um catálogo que contém a especificação de todos os produtos oferecidos pela empresa. Só que, quando você abre o catálogo, depara-se com um problema. A descrição dos produtos está em outra língua. Observe as páginas 2 e 3 do catálogo, reproduzidas a seguir e responda. Que tipo de produto você irá vender? Body e Dental Care e Hair Care and Perfume. Toothbrush, Toothpaste, Lotion, Gel for Daily Use, Perfume for Men, Perfume for Women, Natural Shampoo e Scratch Soap. Ao responder à pergunta, você iniciou um processo de compreensão geral do texto. Entretanto, para poder efetuar as suas vendas e orientar bem os seus clientes, você precisará saber mais detalhes sobre cada produto. Será preciso, assim, aprofundar sua leitura. Mãos à obra! Seu primeiro cliente solicitou creme dental, perfume masculino, sabonete perfumado e loção de limpeza para peles normais. Releia as páginas do catálogo e identifique o código dos produtos solicitados. Que pistas presentes no catálogo você utilizou para realizar a tarefa? Vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Você provavelmente fez uso das imagens e das palavras cognatas, não é mesmo? É o caso da diferença entre toothpaste e toothbrush. Pela imagem, é possível associar toothpaste e toothbrush a dentes. Pela semelhança com o português, toothpaste é pasta de dente ou creme dental. Porém, para decidir se o perfume masculino é perfume for man ou perfume for woman, você precisa saber a diferença entre man e woman. Com essas duas palavras, fazem lembrar apenas a palavra homem, e a ilustração não ajuda muito, é necessário encontrar outra alternativa para lidar com esse problema. Ou você busca naquilo que conhece, expressões que possam esclarecê-las, ou você conversa com alguém que possa ajudá-lo a estabelecer a diferença entre elas. Ou você precisará descobrir o que significa em um dicionário. Qual foi a sua estratégia? Para pensar, você alguma vez utilizou um dicionário de língua estrangeira? Sua busca teve sucesso? Lendo notícias. Leia a notícia a seguir e procure indicar, letra A, em que seção de um jornal ou revista ela poderia ser encontrada. Letra B, quais termos e expressões em língua estrangeira nela estão presentes. Cici Magalhães informa. Destaque da semana, Light and Dark na Modern Gallery. A designer Fabiana Schwartz Boaventura começou a fazer os seus primeiros móveis em origami no ateliê do pai, o escultor Oscar Boaventura. Sua última coleção, Light and Dark, é produzida em resina, acrílica e papel, sempre utilizando duas cores, Tunsutum. Seus trabalhos poderão ser apreciados na Modern Gallery de 15 de abril a 30 de maio, das 10 às 21 horas. Ao ler a notícia, você deve ter percebido que ela faz parte de uma coluna assinada por Cici Magalhães e que está indicada como destaque da semana. Isso revela a importância que é dada à exposição e à artista. O público a quem essa notícia se destina é certamente constituído por artistas plásticos, profissionais da área e pessoas que se interessam por arte em geral. Refletir sobre o lugar ou veículo mídia em que o texto se apresenta e a quem ele se destina, seus leitores, é um dos passos para entendê-lo. Outro passo é buscar compreender as intenções do autor e os recursos que ele usa para comunicá-las. Você assinalou várias palavras e expressões em língua estrangeira presentes no texto, que servem para indicar, por exemplo, quem é Fabiana, uma designer, o nome da sua última coleção, Light e Dark,
Como as cores são utilizadas em seu último trabalho, Tum Sur Tum, e o local onde será a exposição, Modern Gallery. Entretanto, será que não temos em nossa língua palavras e expressões com o mesmo sentido? O que deve ter levado a autora a usar tantas palavras estrangeiras em um texto tão curto? Para analisar esta questão, voltamos ao que foi dito anteriormente. As intenções de quem escreve ou fala. Artista, ao ser chamado de designer em vez de desenhista de produtos ou projetista, tem sua atuação profissional valorizada, já que um designer não só faz desenho, como também cria algo novo. Além disso, ao batizar sua coleção com o nome em inglês, a artista deve ter tido a intenção de posicionar seu trabalho em uma esfera mundial, não restringindo ao público brasileiro. É como se o nome pudesse fazer com que a obra do artista tivesse um caráter intencional. O dono da galeria, ao escolher para ela um nome em inglês, parece ter sido a mesma intenção. Com o nome estrangeiro, a galeria abre-se como um espaço de arte do mundo e para o mundo. A autora do texto, ao usar esses termos e expressões, marca seu público leitor com um grupo de pessoas que têm interesses comuns, circulam nas mesmas rodas sociais e, portanto, compartilham de uma mesma linguagem, o que dá à autora e aos seus leitores um status social diferenciado. Não se pode negar o caráter elitista desse uso. Nesse sentido, dizer tum sum tum tem um valor diferente do que seria tom sobre tom. Infelizmente, para alguns, dizer sale em vez de liquidação e delivery em vez de entrega em domicílio é chique e diferente. Sempre que você vir outro texto, notícias, marcas, nomes de estabelecimentos comerciais e anúncios com termos ou expressões em língua estrangeira, pare e pense nas intenções e significados desse uso. Os produtos culturais estrangeiros. Você certamente conhece produtos culturais estrangeiros, tais como músicas, filmes, programas de televisão, entre outros, que circulam em nossa sociedade. Vamos refletir sobre a presença desses produtos a partir de um exemplo bastante corriqueiro. A diferença entre tomar uma sopa de legumes batida no liquidificador e comer um prato de salada. Da sopa, os ingredientes desmancham-se e formam todo único, no qual, mesmo que o sabor de um ou outro possa sobressair, torna-se difícil identificar cada um deles. Já no prato de salada, por mais que os ingredientes estejam juntos, até mesmo picados, é bem mais fácil saber o que está sendo comido. Tomate, alface, cebola. Você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com a presença de produtos culturais estrangeiros em nossa sociedade? Tem muito a ver. Tecnologias modernas, como a internet, a TV a cabo, a telefonia e os sistemas de comunicação em geral, aproximam e facilitam o convívio e as trocas entre culturas. Para muitos, esse convívio é considerado prejudicial, fazendo com que a cultura de cada país passe por uma desestruturação, levando ao que chamam uma única cultura global. É como se toda a cultura produzida no mundo pudesse assemelhar-se à sopa de legumes batida no liquidificador. Para outros, porém, o convívio entre a cultura pode ser feito inverso, ou seja, a aproximação e o diálogo podem ser positivos, garantindo e aprofundando as particularidades e identidades originais de cada cultura, como no prato de salada. Ao ler os textos a seguir, reflita sobre a posição e as opções dos artistas com relação à sua identidade cultural, características próprias da cultura de cada indivíduo. Disseram que eu voltei americanizada. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro, que sou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto eu vou ao Brasil, nas horas das comidas, eu sou do camarão e ensopadinho com chuchu. Nelly Furtado se apresenta no Brasil em maio. A canadense Nelly Furtado, premiada em 2001 com um Grammy de melhor cantora, vem pela primeira vez ao Brasil para uma única apresentação. Furtado divulga seu CD de estreia, Woa Nelly, lançado em 2000 e que inclui o sucesso I'm Like a Bird, pelo qual a cantora recebeu o prêmio mais importante da indústria fonográfica americana. As edições do disco lançadas no Brasil e em Portugal trazem o fado pop Onde Estás, totalmente gravado em português, que a cantora fala com fluência e um delicioso sotaque lusitano por ser filha de imigrantes portugueses. Furtado canta ainda um trecho em português da faixa Scared of You. Na letra da música, você deve ter percebido que na primeira estrofe são produzidas as
Críticas sofridas pela artista em relação a um possível abandono de suas raízes culturais. Disseram que eu vou ter americanizado. Não suporto mais o breque do pandeiro. Na última estrofe, a artista responde às críticas, reafirmando a sua origem e, portanto, sua identidade cultural. Eu digo mesmo, eu te amo e nunca I love you. E eu sou do camarão com ensopadinho com chuchu. É como se dissesse, convivo sim, conheço sim, mas não deixo de ser quem sempre fui. Ou seja, não virei uma sopa de legumes. Na notícia, observamos que se trata de uma jovem cantora canadense, filha de imigrantes portugueses, cujo trabalho tem reconhecimento internacional, cantora do Prêmio Grammy, que na música equivale ao Oscar do cinema. O interessante é que a cantora inclui em seus repertórios um fado pop, combinação de dois gêneros musicais, o fado, que é tipicamente português, e a música pop, tipicamente norte-americana, e uma canção em inglês, na qual há um trecho em português. Assim, na produção de uma única artista, vemos ao mesmo tempo marcas de sua inserção no mercado cultural mundial e da afirmação de suas origens. É o prato de salada de que falamos anteriormente. Apesar de o assunto ser bastante complexo, seu senso crítico o ajudará a posicionar-se diante desse fenômeno tão presente em nossa sociedade. As músicas que você ouve, os filmes e programas de televisão que você assiste, têm sim uma força ideológica que pode passar despercebida. Cabe a você a decisão de consumi-los indiscriminadamente, como se tomasse a sopa, ou avaliá-los de forma crítica e consciente, reconhecendo intenções e particularidades, como se comesse um prato de salada. INEP enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, capítulo 2, número 5, Desenvolvendo Competências. Os testes presentes nessa parte do capítulo oferecem a você a oportunidade de avaliar seus conhecimentos e seu desempenho em relação às línguas estrangeiras modernas. As respostas para todos os testes estão no final do capítulo. Bom trabalho! Número 1. Leia o rótulo abaixo. Io ero pomodoro pelati. Pomodoro pelati, nesse caso, significa A. Tomate sem pele. B. Massa de tomates. C. Extrato de tomates. D. Tomates secos. Número 2. Com a globalização, integração e superação de fronteiras econômicas entre países, passou a ser comum encontrarmos uma grande diversidade de produtos, cujas embalagens são escritas em mais de uma língua, por exemplo, em português e espanhol. Isso ocorre porque A. Houve um aumento do número de imigrantes no Brasil nas últimas décadas. B. Facilita a comercialização de um mesmo produto em diferentes países. C. Os consumidores no Brasil falam e leem fluentemente em línguas estrangeiras. D. Os produtos importados são mais caros que os nacionais. Número 3. Leia o texto abaixo. La mansione de Vivienne. La mansione de l'épouse vente par correspondance. A partir da leitura, concluímos que o texto é um ou uma. Letra A. Anúncio de venda de imóveis residenciais. B. Agenda de endereços e telefones de imobiliárias. C. Ficha de inscrição para um sorteio de casa. Letra D. Ficha de cadastro para solicitar um catálogo de casas de bonecas. Número 4. Na contracapa da revista da moda Marble Creation, encontramos a seguinte informação. Marble Creation is published twice a year. Spring Summer at Newsstand, 15 January, e Autumn Winter at Newsstand on 15 July. É correto afirmar que se trata de uma publicação, letra A, mensal, letra B, anual, letra C, bimestral ou letra D, semestral. Número 5. Leia o texto abaixo. Modules in Refrigeration. This course provides students with a basic knowledge of the technology of refrigeration, including systems, elements, producers, and the need for safe working practice. O texto é dirigido para alguém que, letra A, precisa fazer cotação de preços de refrigeradores. Letra B, procura um curso básico sobre refrigeração. Letra C, quer encontrar o capítulo correto de um livro sobre refrigeração. Letra D, procura um emprego de técnico em refrigeração. Número 6. Na embalagem de um produto, há as seguintes informações.
Do not use under fire. Não desperdice i contenitori nell'ambiente e evite o contato com os olhos. Após a leitura, concluímos que as informações letra A alertam o consumidor sobre os prejuízos que o produto causa ao meio ambiente. Letra B informa o consumidor sobre os ingredientes do produto. Letra C alerta os consumidores sobre a má utilização do produto. Letra D informa que o produto é um alimento. Número 7. Leia o convite a seguir. Venha visitar La Luna, a nova casa do restaurante Silvio da Rocha, dono dos já famosos Vecchio Mondo e Don Colombo. O chefe do Onofrio o aguarda. Rua dos Cinco Amores, número 32, em São Paulo. No texto foram utilizados termos em línguas estrangeiras. Letra A, porque os convidados são estrangeiros. Letra B, porque o dono do estabelecimento é estrangeiro. Letra C, para que venham brasileiros e estrangeiros ao estabelecimento. Ou letra D, para conferir ao estabelecimento um maior requinte e sofisticação. Número 8. Leia o seguinte diálogo ao telefone. Alô, João, é o Marcos, tudo bem? Tudo bem, o que você manda? Será que dá para você passar por aqui para consertar meu mouse? Acho melhor você trocar esse seu mouse, já é a terceira vez que ele dá problema. É verdade, será que também dá para fazer um upgrading no meu hardware? Do jeito que está, não dá mais para trabalhar. Tudo bem, vou aí no final da tarde. O diálogo se passa entre letra A, um usuário de computador, um técnico especializado. B, um usuário de videocassete e um representante técnico. Letra C, um motorista de táxi, um mecânico. Letra D, um dono de loja e um marceneiro. Número 9. Leia abaixo o catálogo de uma livraria. Itens, código e price. Você precisa comprar um dicionário bilíngue de língua espanhola. Indique a alternativa que contém o título que mais se aproxima de seu interesse. Letra A, Dictionary of Business. B, Dictionary de Etymology. Letra C, Dicionário General Espanhol-Português. Letra D, Dicionário de Usos e Arrudas de Espanhol. Número 10. Na parte interna da caixa de um perfume feminino, lê-se Something's fantasy come true. You make them happen. A intenção dessa frase, nesse contexto, é, letra A, sugerir que o uso do perfume ajuda a pessoa a realizar essa fantasia. Letra B, dar um apoio a uma pessoa que está passando por um momento difícil de sua vida. Letra C, informar ao usuário a composição do perfume. Ou letra D, recomendar o uso do perfume do carnaval. Dicas para ler textos em línguas estrangeiras. Como posso ler textos em línguas estrangeiras? Procure identificar o tipo e o tema do texto. Oriente-se pelo que você entende. Pense sempre nas intenções de quem escreve e para quem o texto foi escrito. Quando necessário, consulte o dicionário para resolver suas dúvidas. Evite traduzir o texto na íntegra. Não se prenda às palavras que você não conhece. Se há figuras, inicie a leitura por elas. Faça inferências. Use seus conhecimentos de língua portuguesa e de outras línguas na hora da leitura e preste atenção nos títulos e subtítulos. Acredite, você pode, sim, ler vários textos em línguas estrangeiras. Basta tentar. Ler também se aprende lendo. Assim, o que é aparentemente difícil pode tornar-se mais fácil do que você pensa. INEP enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, capítulo 2. Conferindo seu conhecimento. Número 1. Alimentação. Chester Diet Cheeseburger Crouton Hot Dog. Informática. Online, internet, software, mouse, site, e-mail, homepage, vestuário. Shorts, leggings, trash. Twin sets, jeans e blazer. Número 2. Propostas para atender a ler textos. A versão do texto aqui apresentada deve servir como referência, pois não há uma única maneira de reescrevê-lo. O nome de lugar da Kirana e o nome da agência de viagens, Macrat, foram mantidos por tratar-se de nomes próprios. Tipo de texto: anúncio de uma agência de viagens. Assunto: opção de roteiro de férias. Visite da Kirana. Praias estonteantes, com montas altas e areias brancas, muitas atrações noturnas e maravilhosas. Restaurantes fazem de Itaquirana um lugar perfeito para casais que queiram relaxar em um clima romântico.
Entre em contato com nossos operadores de viagem e descubra as opções de hospedagem nessa região paradisíaca. Nossos preços são imbatíveis. Com nossa ajuda, suas férias serão inesquecíveis. Número 3. Você pode ler italiano, inglês e francês. Letra A. Para perceber um folheto que explica os vários usos de uma ferramenta, você deve ler o texto em francês intitulado Ne veux que me plus pouvaient que le couteau suisse. Letra B. Para fazer funcionar um rádio portátil, você deve ler o texto em inglês intitulado Sound Stars FM Radio. Letra C. Para acrescentar uma receita de sua coleção, você deve ler o texto em italiano intitulado Fusilli Spereci Martecati com espargata e filetes de sogliola. 1. Cozimento. Cultura salgada, salata, vinho, vino e abundante, abundante. 2. Trabalhos. Travaux, facilmente, facilmente, rua, rue. Número 3. Pressionar, press. Baterias, battery e automaticamente, automatically. Número 4. Semelhanças e diferenças entre línguas. Cuchara, colher. Letra A. O número 10 aparece duas vezes porque se refere tanto ao tamanho do filtro de papel quanto ao tamanho do porta-filtro. Letra B. Tácita é xicrinha. Hirviendo é fervendo. Letra C. A instrução número 3 adverte que não se deve mexer com a colher para não rasgar o filtro de papel. Você é um vendedor. O catálogo contém produtos de higiene pessoal, body and dental care, cuidados com o corpo e com os dentes. Care, hair care e perfume, cuidado com os cabelos e perfumes. A. Creme dental, toothpaste. B. Perfume masculino, perfume for men. Letra C. Sabonete perfumado, skirt soap. Letra D. Loção de limpeza para peles normais, lotion cleansers for normal skin. Lendo notícias, as respostas estão nas atividades. Número 5. Desenvolvendo competências. Respostas: 1. A. 2. B. 3. D. 4. D. 5. B. 6. C. 7. D. 8. A. 9. C. 10. A. Orientação final. Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a demonstrar o que é capaz de reconhecer temas de textos em LEM, inferir sentidos de vocabulário e expressões neles presentes, identificar as marcas de um texto em LEM, em característica sua função, seu uso social, bem como seus autores, interlocutores e suas intenções, utilizar os conhecimentos básicos e de seus mecanismos com meios de ampliar as possibilidades de acesso a informações e tecnologias e culturas, identificar e relacionar informações em um texto em língua estrangeira para identificar a posição de seus autores e interlocutores e reconhecer criticamente a importância da produção cultural como representação da diversidade cultural.